Boa tarde, meus irmãos. Preparando os nossos corações e as nossas mentes para o estudo da tarde de hoje, dia 17/12/2020. Estudo esse que faz parte do serviço do Círculo de Oração Irmão de Célia Lúcios. Nós vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 7, no qual ele nos narra o nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos fazer a nossa oração. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, rogando-lhe a proteção e o amparo necessário para o estudo do dia de hoje. Assim, Senhor, pedimos que os amigos espirituais, os trabalhadores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, nos ajudem, porque reconhecendo a nossa pequenez, a pequenez da nossa palavra, necessitamos muito da intuição e dessa ajuda para a realização desse estudo, cujo tema é tão importante para todos nós. Assim, Senhor, certos da vossa misericórdia e do vosso amparo, pedimos a permissão para iniciarmos o estudo de hoje. Que assim seja, Senhor. Então, meus irmãos, a lição que nós vamos estudar, na verdade, é uma poesia e que está aqui nesse livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado por Francisco Cândido Xavier e de autoria de espíritos diversos. E essa poesia, ela é de Irene Pinto, do espírito Irene Pinto, intitulada Natal. Esse livro é muito conhecido pelos frequentadores da Escola Jesus Cristo, mas independente de sermos ou não frequentadores, ele é importante a leitura, principalmente nesse mês de dezembro, porque ele contém belas lições que abordam de forma principalmente poética fatos relacionados ao nascimento do nosso Salvador, do Cristo, o Senhor. E como nós ainda não temos a vibração suficiente para a preparação para essa data, para celebrarmos essa data tão importante para a humanidade,
se faz necessário, recomenda-se a boa leitura, principalmente sobre os textos que versam sobre o nascimento de Jesus. E logo no prefácio desse livro, Emmanuel, no primeiro parágrafo, o prefácio é oferta de Natal. Ele faz uma rogativa ao Senhor. Enquanto as melodias do Natal nos enternecem, recordamos também, ante o céu iluminado, a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. Então está clara uma recomendação aqui que Emmanuel nos faz da noite de Natal, nós recordarmos a estrela de Belém, um dos símbolos do Natal de Jesus, que com a sua luminosidade orientou os reis magos ao local onde Jesus havia nascido. E feita essas considerações, nós vamos ler a poesia, porque nós não temos o dom de declarar. Vai ficar talvez um pouco estranho, mas são as nossas limitações. Então, nós vamos tentar ler da melhor forma possível, mas declarando é bem melhor. E a poesia, conforme falamos, o título é Natal. Natal, grande bolo à mesa, a árvore, linda em festa, o brilho da noite empresta regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo, para os júbilos do povo, em doce fulguração. Tudo é bênção que se enflora, de envolta na melodia, da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas se repara lá fora, o quadro que tumultua, verás quem passa na rua, sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor. E, ajudando aos peregrinos da esperança quase morta, talvez enxergue à porta o Mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupa aos nus. Anjos do céu sem escolta, embora a expressão serena, tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, reparte o carinho que te envolve a noite santa. Veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E, na glória do caminho, dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que o Cristo nasceu sem lá. Então, meus irmãos, é uma poesia que retrata dois cenários. Irene inicia falando dos júbilos do povo, da alegria que a noite de Natal nos empresta, que tudo é bênção, da luminosa alegria. Contudo, ela nos diz, se repara lá fora, é um convite, aqui ela já nos faz um convite para nós repararmos lá fora. E feita essas observações, nós vamos prosseguir fazendo algumas breves considerações acerca da poesia e do conteúdo que ela nos traz. E logo no início
nós relembramos, porque todos nós sabemos muito bem que um dos ensinamentos que o nascimento de Jesus nos trouxe para a humanidade, foi o seu exemplo de humildade e simplicidade. Jesus, ele desde o seu nascimento, ele já nos trouxe esse exemplo. O Espírito João de Deus, nesse mesmo livro, Antologia Mediúnica, em uma poesia na noite de Natal, retrata muito bem essa exemplificação da virtude, da humildade e da simplicidade. Vamos à poesia. Vamos pedir licença para ler a poesia. Minha mãe, porque Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza, porque não veio até nós entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias. Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura nos revela ensino bem mais profundo. Essa poesia, essa parte da poesia de João de Deus, conforme nós citamos, ela demonstra, é um diálogo entre o filhinho, a ingenuidade de uma criança e a sua mãe, mas que o filhinho pergunta a ela por que Jesus não veio no mundo entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias. E a mãe responde a ele que acredita que a manjedoura, local onde Jesus nasceu, porque não havia lugar para ele na hospedaria, ela nos traz um ensino bem mais profundo. E Emmanuel nos afirma que a manjedoura assinalou o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Se faz necessário nós gravarmos em nossa mente. A humildade representa a chave de todas as virtudes. E a grande questão é: será que nós já iniciamos o nosso exercício, aliás, a nossa prática da humildade? Humilde nós não somos, mas será que nós já pelo menos iniciamos esse processo em busca do exercício da humildade, da virtude da humildade? E Emmanuel continua: com o nascimento de Jesus começou a era definitiva da maioridade da humanidade terrestre, de vez que ele, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Jesus, ele nos entregou esse código da fraternidade e do amor a todos os corações. A questão é que, por vezes, as portas do nosso coração, como bem João de Deus diz nessa poesia, na continuidade dessa poesia, que por vezes nós não abrimos as portas do nosso coração para deixar Jesus entrar.
E não só entrar, mas permanecer no nosso coração. E não obstante, né, a luminosidade da alegria da noite de Natal, assim como o contentamento dos corações, Irene nos convoca na poesia a sairmos do nosso círculo doméstico, porque nós costumamos nos reunir com os nossos familiares para passarmos, para celebrarmos a noite de Natal, para celebrarmos o nascimento do Natal. Mas neste momento, nós precisamos, mesmo estando com os nossos familiares, que talvez esse ano não possa acontecer, como a gente sempre costuma fazer em decorrência da pandemia, nós precisamos sair desse círculo doméstico e reparar lá fora aqueles, aí ela pontua, aqueles que passam na rua sem ânimo e sem ninguém, a contemplar os pequeninos, as pobres mães desesperadas e os doentes em chaga e dor. Então, como nós lembramos, certamente esse ano vai ser bem diferente. Talvez a maior parte, grande parte das famílias não vão celebrar o Natal com tanta alegria como costumavam fazer. E por quê? Porque nós estamos no momento, a Terra, o nosso planeta Terra, está passando por um momento de regeneração. E nesse momento, muitos espíritos estão retornando à pátria espiritual. A pandemia, ela nos pegou, de certa forma, desprevenidos, porque nós realmente somos imprevidentes em muitas questões, e quando um familiar, um amigo, uma pessoa próxima parte para a pátria espiritual, desencarna, nós ficamos a dizer: meu Deus, por quê? E até mesmo falar certas coisas impróprias neste momento, esquecendo que a justiça de Deus, ela não falha. A justiça de Deus, ela é exata, ela é diferente da justiça dos homens. Não estamos afirmando com isso que os irmãos que estão partindo fizeram algo que devesse partir. Não é isso. Mas certamente tem um propósito nessas partidas tidas como inesperada de muitos familiares e amigos. Independente do motivo e da situação, nós não podemos fechar os olhos a essa realidade. Então, na noite de Natal, se nós estivermos bem, mesmo que com um círculo menor de familiares, nós precisamos lembrar daqueles que estão desolados, sem ânimo e sem ninguém. E quantas pessoas vão passar o Natal sozinhas fisicamente, porque nós sabemos que o desamparo não existe, que mesmo que esteja ali sem uma presença física de um familiar ou de um amigo, certamente ele está sendo assistido pela espiritualidade,
principalmente se fizer, né, a sua parte, se mantendo em oração com o verdadeiro significado do Natal, conforme nós vimos aqui na lição, que Jesus nos entregou o código da fraternidade e do amor de todos os corações. E dando continuidade, perante essa convocação de Irene, de nós sairmos do nosso círculo doméstico, nós relembramos os ensinamentos de Jesus narrados por Mateus. A passagem nos diz: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos e formos te visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Está no capítulo 25, versículo 35 a 40. Então, essa passagem que nos foi narrada por Mateus é importantíssima, principalmente nos momentos que antecedem Natal e nesses momentos que nós estamos passando. O isolamento, a necessidade de isolamento nos trouxe uma realidade a qual nós não estávamos acostumados. Mas nós precisamos, sim, ser obedientes, nós já falamos isso aqui em outros estudos, nós precisamos ser obedientes, seguir as recomendações legais dos organismos internacionais e da área médica e principalmente não esquecermos que Jesus, ao nascer na manjedoura, inaugurou a maioridade, a era definitiva da maioridade da humanidade, nos entregando o código da fraternidade e do amor. Então, mesmo que estejamos em isolamento no Natal ou com um número menor de familiares em volta, nós podemos fazer algo ao nosso irmão pequenino, como bem nos diz a passagem evangélica. Em verdade vos afirmo que, sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E nesse momento, nós recordamos a estrofe da poesia em que Irene nos diz: é sim, é Jesus que volta entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupas aos nus. Então, quando nós estamos voltados ao serviço fraterno, ao trabalho do bem, todos nós podemos fazer algo para ajudar o nosso próximo. Lembramos também aqui da passagem do óbolo da viúva. Toda pessoa tem algo a doar, toda pessoa tem algo a fazer pelo próximo. A questão é
Nós estamos realmente saindo do nosso círculo doméstico, do nosso egoísmo, e estamos voltando os olhos aos transeúntes que passam na rua. Quando ela fala transeúntes, ela fala de uma forma geral. As pessoas que estão sem ânimo, as pessoas que estão sem esperança. E falar algo de esperança para uma pessoa que está desanimado faz toda a diferença. Na última estrofe, Irene nos convida ainda a termos uma atitude cristã perante a vida, ou seja, a repartirmos o carinho que nos envolve a noite santa, a vestir, alimentar e levantar o companheiro que chora. Por vezes nós não conseguimos nem isso no próprio recinto doméstico. Às vezes nós estamos vendo um familiar abatido e nós não conseguimos, por vários motivos, ajudar aquele familiar. Ah, meus irmãos, certamente muitos são os companheiros que neste Natal, em todo o mundo, choram ante a partida dos seus entes queridos. Para este, podemos emanar nossas boas vibrações. E como nós já falamos algumas vezes, o apoio fraternal. Sejamos solidários com essa dor imensurável. Não vamos nos fechar nos nossos castelos, nas nossas residências. Podemos até nos fechar fisicamente, permanecermos fisicamente, porque assim o momento atual exige, mas moralmente não. Existe uma diferença. E por fim, Irene nos solicita a recordarmos, por onde estivermos, que Jesus nasceu sem lar. Na noite santa, ele não nos pede celebrações suntuosas, com uma ceia farta, na qual muitas das vezes há excesso de todo tipo. E depois que passa aquela noite, alguma coisa, algum alimento ali, talvez não seja mais nem propício ao uso. O que é que Jesus espera de todos nós? Que celebremos seu natalício com humildade, simplicidade, ajudando aos pequeninos. Assim, reafirmaremos a nossa atitude cristã perante a vida. Porque no último parágrafo, Irene nos faz esse convite a termos uma atitude cristã perante a vida. E é comum a gente ouvir a seguinte frase: ah, mas é só no Natal que as pessoas se voltam para o bem. E é verdade, o espírito natalino favorece mais essas atitudes cristãs. Mas como ainda somos muito pequeninos também, moralmente, nós, se pelo menos no mês de dezembro, nós exercitarmos essa atitude cristã perante os nossos irmãos, repartindo aquilo que nós temos com eles, com os pequeninos que nada têm, e aí a gente reforça mais uma vez que não é só a questão material, porque tem muitas pessoas que estão diante de uma mesa farta de casa, de um lar, de uma casa bem ornamentada, estão completamente
desanimadas e até enclausuradas no castelo interior. E isso é muito sério. O desânimo, o abatimento, ele vai gerando aos poucos uma apatia total que por vezes a pessoa não tem condições de sair daquilo sozinho. E aí sim ele precisa do apoio fraternal, principalmente daqueles que residem, dos familiares e dos outros também. Então, foi essa lição, foram esses os ensinamentos que nós conseguimos entender desta lição intitulada Natal. O primeiro, do exercício, da prática, da virtude da humildade. Porque sem essa virtude da humildade, certamente nós não vamos conseguir praticar as outras virtudes. E diante disso, nós deixamos aqui um convite. Esse não foi de Irene, esse foi um convite que nos veio, com certeza, por inspiração, porque nós não temos capacidade de fazer convite nesse sentido. Que neste Natal vamos seguir a luminosidade da estrela de Belém, a fim de encontrarmos o menino Jesus envolto em panos na manjedoura do nosso coração, para permanecermos com ele até a consumação dos tempos. Então, convite, antes de tudo, para mim, que nós possamos encontrar essa luminosidade que por vezes se apaga. E isso a gente tem que reconhecer. E como que é tão saudável quando nós estamos desanimados, que a nossa luz está opaca e vem um amigo, certamente seguindo a intuição espiritual, e nos traz uma palavra de consolo e de esperança, mostrando que existe a luzinha no final do túnel. Agora, cabe a cada um de nós mantermos acesa essa luminosidade. A nossa luz ainda é opaca, sim, não brilha tanto, mas se nós seguirmos a luminosidade da estrela de Belém, nós vamos encontrar o menino Jesus, sim, porque Jesus, ele emana luz, ele apaga as trevas. E uma vez encontrando o menino Jesus no nosso coração, vamos nos esforçar para não deixarmos, não perdê-lo de vista. E finalizando, meus irmãos, nós vamos ler uma passagem também acerca do nascimento de Jesus. Vamos fazer um louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Sim, vamos glorificar a Deus e vamos fazer tudo o possível para mantermos a paz interior, assim como a paz com os nossos irmãos. Vamos fazer a nossa oração.
Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, neste momento, Senhor, pedimos perdão se não conseguimos expressar com essas pobres palavras todo o simbolismo do vosso nascimento. Momento este tão importante para a nossa humanidade e que às vezes nós não conseguimos compreender, mas também queremos te render glória, Senhor, glorificá-lo pela sua vinda à Terra e que sua vinda não tenha sido em vão. Que a vossa luminosidade se estenda sobre toda a humanidade. Clareie esses corações com as luzes opacas e nos ajude, Senhor, a sermos instrumento de vossa paz. Que o Senhor fique conosco, hoje, agora e sempre, pois muito precisamos de Ti.